Queridos, muitos não sabem, mas muitas lutas que você enfrenta têm a ver com essa dimensão das águas. Às vezes são pecados que você tem dificuldade de vencer. Às vezes são ataques na mente que você tem dificuldade de vencer. Às vezes são problemas na família, no meio da parentela. Sabia que em alguns casos, até mesmo a pessoa não conseguir casar pode ter a ver com demônios das águas? Shalom, Isabela, glória a Deus. Até mesmo o tabagismo, alguns vícios podem ter a ver com demônios das águas. Marcos capítulo 4, verso 35. Vamos ler esse texto. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, aleluia, não te importa que perecemos? Que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui por enquanto. O que está acontecendo aqui? O Senhor Jesus está indo para uma cidade, para uma região chamada a Terra dos Gerazenos. O Senhor Jesus vai até essa região que estava na outra margem. Eu acredito que você sabe o que aconteceu lá na outra margem. Lá na outra margem havia um homem endemoniado que vivia nos sepulcros. Esse homem, eles prendiam com cadeias e não adiantava, ele quebrava as cadeias, despedaçava os grilhões e ninguém podia subjugá-lo. Jesus estava indo para libertar esse homem. E como nós sabemos, porque o texto fala, né, o homem responde, na verdade os demônios, né, respondem que são legião. Legião. Deixa eu ver onde que está o versículo. Deixa eu só localizar o versículo. Versículo 9 do capítulo 5 de Marcos. Você pode conferir isso aí. Está em Marcos capítulo 5, verso 9.
Queridos, legião é uma quantidade muito grande de demônios. Me parece que pelo menos 2.000 demônios seria uma legião, né? Mas alguns dizem aí até 6.000. E na verdade enfim, eram milhares de demônios. E Jesus foi até esse lugar para libertar esse homem, porque Jesus estava confrontando ali algo que havia territorial nessa terra dos Gerazenos. Havia algo territorial ali. E Jesus foi para quebrar isso. Tanto é que depois esse homem se converte e diz que ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ou seja, ele se tornou um evangelista, esse homem. E ele pregou em Decápolis, que seria 10 cidades daquela região. Então veja bem, Jesus está indo para essa missão. E aí quando Jesus está indo para essa missão, o que acontece? Ele está no barco, no mar, e ele tem poder sobre o reino marinho. Tanto é que ele andou, em outra passagem, né? Ele andou sobre as águas. Ele tem autoridade. Ele está no barco, no meio dali do mar, e vem uma grande tempestade, queridos. Foi uma grande tempestade. De maneira que eles acharam que iam morrer. Ou seja, não foi uma tempestade mais ou menos. Foi uma grandíssima, uma grande tempestade. A água entrou no barco e eles achavam que iriam morrer. A palavra ali para temporal, parece que no original pode significar até um redemoinho. Então houve uma grande... Vocês estão aí, irmãos? Não sei se os comentários... Vocês pararam de comentar ou parou aqui para mim os comentários? Vocês estão aí? Se você está gostando, deixa aí o seu like. Glória a Deus, irmã Carla, de Moçambique. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe. Missionária Renata, Andressa, Sheila, Deus abençoe. Deus abençoe, profetisa Fabiana. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Olha só. Jesus estava no barco, irmãos, e estava dormindo, né? Até alguns falam assim, né? Ó. Alguns falam assim, que sobre descansar nas tempestades, né? Só que o ponto aqui, queridos, é o seguinte. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele tinha autoridade. Ele podia descansar. Ele podia. Porque ele tinha autoridade sobre os demônios das águas. Então, acontecesse o que acontecesse, ele poderia se levantar, ele poderia repreender e destruir aquela força maligna. Olha só. Então a tempestade chegou. Repare no que Jesus fala. Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu o vento e ele falou, né, ao mar. E ele disse para o mar: emudece. É interessante porque Jesus, ele repreende aquele vento. E depois ele libera uma palavra sobre o mar.
essa palavra que emudece, eu até olhei no original, mas pode também dar a ideia de liberar um juízo, um julgamento. Ele julgou. Ele trouxe um juízo sobre aquelas águas. Veja bem, Jesus estava indo para aquela cidade para libertar aquela pessoa que tinha uma legião. Jesus estava indo libertar uma pessoa possessa por... A pessoa estava possessa por legião. No meio do caminho houve uma batalha. E nessa batalha vieram as potestades do ar e as potestades das águas para tentar matar os discípulos, para tentar afundar aquele barco, para tentar matar Jesus, para tentar frustrar aquilo. Mas Jesus se levantou e ele repreende o vento. Repreender o vento, irmãos, não é apenas que ele deu uma ordem ao elemento natural, vento. Ele também deu uma ordem ao elemento natural, vento, mas ele, na verdade, repreendeu as potestades do ar que estavam por trás daquele vento, e ele depois repreende as potestades das águas que estavam naquele mar. Quer que eu te prove isso? Olha só. Depois que Jesus... Quer dizer, depois não. Enquanto Jesus estava libertando aquele homem, o que o homem falou? O homem não. O que os demônios falaram? Os demônios falaram assim, ó. Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Preste atenção. Aí Jesus autorizou. Então, pode ir para os porcos. Aí quando foram para os porcos, tinha cerca de 2.000 porcos ali, 2.000 porcos. Olha o que aconteceu. Marcos 5,13. Marcos 5,13. Aí a manada de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro da onde? Do mar, onde se afogaram. O que aconteceu aqui, queridos? Olha só que sério, e olha como que o mundo espiritual funciona. Na verdade, os demônios queriam voltar para as águas. Entendeu? Você está entendendo? Os demônios apenas usaram aqueles porcos para pularem o despenhadeiro. Diz que os porcos se afogaram nas águas, ou seja, eles voltaram. Eles voltaram para as águas, porque eram demônios das águas.